Olá, que a paz do Senhor seja com você, que a graça de Cristo seja contigo, que o amor de Deus esteja no teu coração. Que em sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor dos Exércitos seja contigo, que Ele faça por você, por tua família, por tua vida, o que ninguém neste mundo pode fazer. E que você experimente quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus para a tua vida e também para a tua família. Olha, estamos começando agora uma série bíblica, mais uma série bíblica, a série Ele Sempre Existiu. Durante esta semana nós vamos estudar, nós vamos aprender, nós vamos relembrar, nós vamos mergulhar na pré-existência de Cristo. Como assim, pastor? O que é pré-existência? Algumas pessoas, para você pode ser óbvio, viu? Mas algumas pessoas não sabem que Jesus existia antes de nascer. Mas, pastor, como é que pode isso? Como é que isso se explica? Durante a semana, durante esta série, nós vamos aprender, nós vamos relembrar como Jesus existiu, como ele apareceu no Antigo Testamento. Não, pastor, peraí. Você quer dizer que Jesus apareceu no Antigo Testamento, pastor? Não só uma, não só duas, mas várias vezes. E nós vamos pontuar estas vezes que ele apareceu, para quem apareceu e em que contexto ele apareceu. É a série bíblica, não esqueça, Ele Sempre Existiu, falando sobre a eternidade de Jesus. Sim, Jesus é eterno, ou seja, não tem começo e nem fim. Mas, pastor, desculpe, mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus nasceu de Maria, pastor, lá no Novo Testamento, é verdade. Mas ali no Novo Testamento, ou melhor, vamos explicar durante a série. Se inscreva neste canal se você não se inscreveu ainda. Este canal existe para ser um canal de bênçãos, um canal de paz, um canal de esperança para a tua vida. Compartilhe não só este episódio, mas também esta série. Manda para quem você ama, eu te asseguro, Deus vai te recompensar. E não esquece de curtir, tá bom? É importante que você curta para que mais pessoas tenham acesso e recebam este conteúdo. Mas vamos lá, Jesus sempre existiu, pastor, sempre. Desde quando? Desde sempre. Jesus é eterno. E quando, pastor, você mencionou que Jesus apareceu no Antigo Testamento, sim, apareceu em alguns momentos. E eu queria começar com o início. Eu queria começar mostrando para você, dizendo para você, falando para você, que Jesus Cristo já apareceu na criação. Ué, pastor? Na criação? Mas não foi Deus que criou o mundo, pastor? Sim, foi Deus que criou o mundo. Jesus também estava lá. Desde o princípio, ele estava lá. Se você puder, estiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, lá no começo, no Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, que diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Sim, pastor, mas e aí? Está falando que Deus que criou os céus e a terra. Calma. A terra, porém, estava sem forma, verso 2. Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Aqui nós temos duas pessoas da Trindade assim claras, né? Deus e o Espírito Santo. Está claro que os dois estavam ali antes de tudo acontecer, antes de tudo ser criado. Contudo, Jesus também está aqui. Quando o escritor bíblico coloca assim, no princípio criou Deus, ele coloca Deus aqui como se fosse mais de uma pessoa. Como assim, pastor? Está no plural. No princípio criou, o verbo criar está no plural, como se fosse mais ou menos assim. No princípio criaram Deus, os céus e a terra. Mas, pastor, como é que é isso? É difícil de entender, né? Mas Jesus estava ali. Mas, pastor, só por este texto você afirma que Jesus estava ali? Não, não só por este texto, não. Este texto, por si só, já estaria claro para muitas pessoas, né? Porque Deus estava ali, o Espírito Santo, e por que não Jesus? Ah, pastor, porque talvez Jesus ainda não existia. Vamos lá agora, lá para o Novo Testamento, que a resposta, a afirmação, para nos provar que Jesus estava ali, está lá em João. Se você puder,
Abra sua Bíblia no Evangelho de João, já no Antigo Testamento, no capítulo 1. Não esqueça que esta é a série bíblica, ele sempre existiu. João capítulo 1, versículo 1 em diante, nos dá o código, nos dá a chave, nos dá a resposta, a confirmação da presença de Jesus, que Jesus estava já na criação do mundo. João 1, verso 1 em diante, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo que João está falando era Jesus. Se você olhar com atenção na sua Bíblia, a palavra verbo está com V maiúsculo, porque fala de uma pessoa. O verbo em grego que foi escrito ou que foi traduzido, o Novo Testamento, grego a palavra para verbo aí é logos, que quer dizer também palavra. No princípio era a palavra, o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. João está falando que lá no princípio, no Gênesis, era o verbo estava ali com Deus. Ah, pastor, mas eu não me convenci ainda não. Vamos adiantar um pouquinho. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus. João está afirmando que lá no princípio, na criação, quando não fala o nome dele, mas ele está ali. João diz, olha, no princípio, ele estava com Deus. Mas pastor, como é que você sabe que esse princípio aí é a criação? Vamos avançar. Todas as coisas, este texto aqui é importante. Este texto aqui é crucial para você entender essa participação, essa presença de Jesus lá na criação, quando João diz assim no versículo 3, tá bom? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, de Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava participando, presente na criação do mundo, na criação do homem, dos seres humanos. Jesus estava ali, e ele estava ali porque ele é eterno. Uma das atribuições de Deus, ou para Deus, é a eternidade. Não existe um começo. Eu sei, viu, que em nossa mente finita, em nossa mente limitada, é difícil a gente conceber essa ideia. Mas espera aí, pastor, como é que algo não tem começo? Nós nascemos, pastor, nós temos um início, mas Deus não tem. Não tem ali, pastor, mesmo que seja milhões de anos atrás, o momento em que Deus surgiu, em que Deus... Não, Deus é eterno. Repito, a nossa mente é finita demais, é limitada demais para assimilar, para entender esta concepção de eternidade. Contudo, ele é eterno. Deus é eterno. O Espírito Santo de Deus também é eterno. E Jesus Cristo, ele também é eterno. Acontece que em nossa cabeça, quando nós ouvimos dizer, quando nós lemos, quando nós estudamos que Jesus nasceu, nos dá a ideia de que ele começou a viver ali, que ele surgiu para a vida ali. Não, ele sempre existiu. E aqui, no princípio, era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, e sem ele, Jesus, nada. Absolutamente nada do que foi feito se fez. Existem algumas igrejas que são contra, viu, este ensino. Se você for perguntar, talvez, ao seu pastor, a algum líder religioso seu, talvez, ele vai dizer assim, não, isso é conversa fiada. Isso não é verdade, não. Este pensamento, ele não é bíblico. Na verdade, este é um pensamento antibíblico. Porque Jesus era o Verbo se fez carne, o Verbo estava no princípio, e tudo que foi feito, criado, foi feito através dele, através do nosso Senhor Jesus. É bem verdade que naquela época o nome dele ainda não era Jesus. Na verdade, Jesus, ele tem vários nomes, né? Chamado de várias formas. Uma das formas que eu amo como Jesus é chamado, ele é chamado de o desejado de todas as nações. O desejado para a nossa salvação, para a
para a nossa remissão, para o nosso perdão, para a nossa esperança. Na verdade, eu vou mudar o nome. Me permita, viu? Me permita mudar o nome desta série. Não será mais Ele Sempre Existiu. Não. O Desejado de Todas as Nações. Subtítulo: Ele Sempre Existiu. Nós vamos, durante a semana, ver os momentos aonde Jesus apareceu. Você consegue identificar? Você que conhece um pouco mais as Escrituras, você sabe onde Jesus apareceu no Antigo Testamento? Deixa eu ver aqui. Pastor, mas ele apareceu para quem? Para algumas pessoas. Algumas pessoas viram Jesus. Algumas pessoas conversaram com Jesus. Mas como assim, pastor? Calma. Durante a semana eu vou te explicar na Bíblia como tudo isso aconteceu. Porque não adianta eu dizer aqui para você da minha opinião, do que eu acho, do que eu penso, porque a minha opinião não é interessante para você, a minha opinião não é relevante para você, a minha opinião não é importante para você. O que é importante para você e também para mim é a palavra de Deus. É o que Deus diz, é o que Deus fala, é o que Deus revela, é o que Deus quer nos dizer através da sua palavra. E a palavra é clara. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele. Nada do que foi feito se fez. Bendito, louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Que esta série, O Desejado de Todas as Nações, seja uma bênção para a tua vida. Que você aprenda um pouquinho mais da palavra do Senhor e que este aprendizado te aproxime ainda mais de Deus. Que a palavra seja sempre do Senhor e que a palavra do Senhor nos alimente, nos inspire, nos motive e nos capacite para estarmos em um relacionamento mais íntimo com o nosso Deus, com o Espírito Santo do Senhor e com o nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque a tua palavra é rica. Obrigado, meu Deus, porque a tua palavra nos ensina, nos inspira, nos motiva, nos alimenta, para que nós confiemos em ti, para que nós acreditemos em ti, para que nós saibamos que há poder no nome de Jesus, que ele sempre existiu e sempre existirá, sobretudo em nossa vida. Nos ajuda, Pai, que esta série seja um canal de bênçãos, que esta série seja um instrumento poderoso em tuas mãos, para alimentar a nossa fé, para aumentar a nossa confiança em Ti e para estreitar o nosso relacionamento contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Acredite, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. E é esta palavra que ilumina a nossa vida, o nosso caminho e a nossa mente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu coração, o Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E não esqueça, amanhã a gente volta com o segundo episódio da série O Desejado de Todas as Nações. Ele sempre existiu. Até amanhã.